Bem-vindo ao meu canal Lene Pisoni. Seja bem-vindo. Eu espero que vocês estejam assistindo, acompanhando os meus vídeos sobre centelha divina. Eu já trouxe dois para vocês e agora eu vou trazer um terceiro. Como eu consigo entender o meu chamado através da minha centelha divina? Como entender o meu intuito, a voz interior que existe dentro de nós. Então hoje eu vou explicar isso para vocês. A centelha divina, como eu já falei nos outros vídeos, ela é Deus em nós. E quando nós temos Deus em nós, nós podemos tudo. E como entender quando estamos fora do nosso chamado de vida e quando entender que estamos sendo chamados. Primeira coisa, você vai ter que entender que para você escutar a voz do teu eu superior, da tua centelha divina, primeira coisa, você precisa se colocar em posição de querer. Porque quando nós estamos vibrando numa vibração baixa, nós não conseguimos. Porque nós precisamos estar em silêncio com nós mesmos para nós conseguirmos cessar a nossa centelha divina. Seja Deus, seja Buda, seja o todo, seja essa substância amorfa, seja o eu sou. Não importa qual seja a sua religião. Deus, ele é único, ele é o universo. Então você tem que entender que, independente da sua religião, da sua filosofia de vida, nós temos essa conexão com o todo. E para nós conseguirmos cessar essa voz, esse intuito que muitas vezes a gente diz, hoje eu tive uma intuição. Mas muitas vezes essa intuição que você fica em dúvida é o que a tua centelha divina está dizendo para você fazer. Porque todos nós temos um chamado nessa vida. Nós não viemos aqui simplesmente por vir de passagem no planeta Terra, não. Nós estamos nesse planeta porque nós voltamos para essa vida porque nós temos um chamado. E você vai se perguntar, Lene, como entender esse chamado? Muitas vezes é através da dor. Foi o meu caso. Eu, desde muito pequena, eu sou muito sensitiva em sentir as coisas, entender as coisas, ver o que vai acontecer minutos depois ou horas depois. Mas eu nunca quis usar isso de forma nenhuma em termos de religião, em termos de qualquer coisa, qualquer filosofia de vida. Mas o preço foi muito caro, porque até os meus 27 anos eu tive esse chamado diariamente. Aquela voz que dizia, que chamava, eu via as coisas e eu não conseguia entender o porquê que eu tinha aquelas premonição, vamos dizer. E o sofrimento foi muito grande, porque quando eu comecei a entender isso, eu me desliguei totalmente, vamos dizer, da minha espiritualidade. Porque eu fui embora para um outro país e lá, infelizmente, a gente trabalha muito e esquece da espiritualidade, infelizmente. Então, eu precisei passar por uma longa jornada de dor, muito sofrimento, muita tristeza e muitas lágrimas. E há 4 anos atrás, quando eu vim descobrir esse mundo, esse universo digital, eu estava profundamente depressiva, estava no fundo do poço. E além de tudo, com uma doença nos pés que eu não conseguia caminhar, não conseguia fazer exercício, eu sentia muita dor que os médicos me diagnosticaram e me falaram que não tinha cura a minha doença, que era fascite plantar com esporão.
Então tinha vários esporão nos pés, em lugares que eles nunca tinham visto, por exemplo, bem na sola, aqui que é difícil, eu tinha. E aquilo doía a noite toda, queimava, para levantar de manhã era difícil. E eu não quis aquilo para mim, eu não queria. Eu dizia, não é possível. Eu era santa, né? 2, 3 anos atrás, eu fazia exercício, eu ia para academia, eu corria, agora não consigo, não aceito. E muita gente no meu ouvido dizendo, Eline, tu vai ficar em cadeira de roda, tu precisa se movimentar, tu precisa fazer exercício. E eu não conseguia, mas eu tentava, com as minhas forças depressivas, eu tentava e não conseguia. Era pior, porque a situação foi piorando. Então, quando eu entendi que eu tinha um chamado e que eu precisava levar esse chamado para o mundo, as coisas mudaram. Porque o que aconteceu? Eu tive que entender o que era uma depressão, como ela funcionava e como eu sairia dela sem os remédios convencionais. Então eu voltei a acessar a minha centelha divina através da meditação, que foi através de um tratamento que eu fiz com um médico que ele era naturalista. E eu tinha aquela crença limitante que a meditação era coisa de Satanás, era coisa do capeta. Eu aprendi no catolicismo e depois na igreja evangélica. Então, eu tinha uma visão da meditação como uma coisa para se conectar com outra realidade. E é verdade. A gente se conecta com a nossa realidade, com a centelha divina. E quando eu entendi que a meditação seria o caminho para mim cessar minha mente de tudo que ela falava o dia inteiro para mim, eu comecei a praticar a meditação e se conectar com minha centelha divina. Daí ali eu já comecei a estudar física quântica, porque quando você se alinha com a divina, com a tua divindade, com a tua espiritualidade, é incrível de ver, porque ele começa tudo se conectar, tudo chegar às tuas mãos. Primeiro foi o digital, o marketing digital, que eu comecei a descobrir. Logo em seguida foi o curso de quântica, né, de mecânica quântica. E logo em seguida veio tudo isso que eu sempre falo no canal para vocês. Daí eu comecei a aprender a lidar com a minha centelha divina, descobri quem era ela, para mim chegar aonde eu tô hoje. Foi fácil, Aline? Não, não foi fácil. Porque quando nós estamos num mundo que lá fora é só material, nós esquecemos que nós temos um corpo divino, uma alma e uma mente para trabalhar neles. Então, quando você entende que você precisa entender o teu chamado perante a divindade, a centelha divina, você precisa acessar a tua mente. E quando você cessa a tua mente através da oração, através do silêncio, você consegue se conectar com ela. Quando você se conecta com essa essência divina, que é o todo, que é Deus, que é a centelha divina, você começa a entender, as coisas começam a alinhar e o teu chamado começa a ser mostrado. E como diz, uma vez eu escutei alguém falar, eu não lembro, foi uma palestra que eu escutei, não lembro quem que foi que falou, que nós não temos que entender o nosso chamado, mas sim nós temos que obedecer ele, e no meio do caminho a gente vai sendo moldado. Você vai falar de algo que você tem vontade, e de repente você está falando de um outro totalmente diferente. E quando você vê o teu caminho, as coisas começam a andar. E você começa a entender que o teu chamado é aquele que você precisa levar para alguém, ou para o mundo, ou seja, para quem for, sempre vou dizer, se eu alcançar uma alma, eu estou feliz. Porque o que eu trago aqui é uma história de superação e eu sempre vou dizer. Eu falo sobre a lei da atração, eu falo sobre transmutação de energia e eu falo sobre o poder da mente. E eu uso tudo isso ao meu favor. Ao meu favor, porque eu quero estar bem com a minha centelha divina e eu quero estar alinhada com ela. Então, quando eu uso essas ferramentas para mudar a minha história, a minha vida, é porque eu quero me conectar com a minha divindade, com a minha centelha divina,
para poder cocriar tudo aquilo que eu quero. Muitas vezes você está parado em algum lugar e você escuta uma voz interna. Essa voz é muito forte e você sabe que essa voz não é uma voz do teu eu, do teu ego. É uma voz do teu eu superior. Eu vou relatar algo para vocês muito simples aqui para vocês entenderem. Há 2 anos atrás, eu fui passar o Natal na casa da minha filha em Curitiba, eu moro no litoral. Na hora que eu estava arrumando a mala, algo foi muito forte, disse assim, leve biquíni. E eu pensei, eu levar biquíni? Não vou levar biquíni, eu vou para Curitiba. Pois é, gente. Chegando em Curitiba, no dia de Natal, minha filha e meu genro resolvem descer para a praia, onde eles têm casa. E eu não tinha biquíni, não tinha nada. E eu resolvi ir com eles. E eu entendi que aquela voz falou, você não vai para a praia, mas coloque um biquíni que você pode usar esse biquíni. E tantas outras coisas que acontecem para mim. É nítida a voz, eu não obedeço e quando eu vejo, aconteceu. Hoje eu já sou mais cuidadosa com meu ego e com meu eu superior. Eu já sei distinguir o que é a voz interna de Deus e a voz interna do meu ego. Quando você consegue alinhar isso, nada mais vai te incomodar, mais nada vai te atrapalhar. Por quê? Porque você entende que é no silêncio que você consegue cocriar toda a tua realidade e consegue resolver muito problema. A Voz do Silêncio tem um livro, se eu não me engano, que se chama A Voz do Silêncio. Eu já escutei ele em audiobook, mas eu não lembro direito o nome, mas acho que é A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio, gente, é maravilhoso porque você está em paz com você mesmo e o que está aqui fora não te incomoda mais. Se a pessoa está braba com você, não te incomoda mais. Claro que tem momentos que a gente dá uma queda, a gente dá uma desanimada, mas ao mesmo tempo que você dá aquela queda, você respira, você vai para a meditação, você procura a tua centelha divina e as coisas alinham de novo. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse lugar chamado Terra, nós vamos ter problemas. Infelizmente, nós vamos sair hoje de um e amanhã nós estaremos em outro. E assim a gente vai vivendo a nossa vida e resolvendo da melhor maneira possível para nós não sofrermos. Eu era uma pessoa muito sensível a qualquer coisa. Eu chorava por qualquer coisa. E a minha mente ficava ali, sabe, formando uma história imensa que nunca ia existir. Então, quando eu entendi essa voz, entendi como calar ela e como acessar a voz da minha centelha divina, eu mudei. Mudei como pessoa, mudei como ser humano e hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida tranquila, em paz, serena, mas eu escolhi estar aqui nesse lugar. Eu escolhi estar sozinha. Por que sozinha? Porque muitas vezes, como diz, é melhor você estar sozinha. Eu percebi que as amizades muitas vezes nos tira do foco do que a gente quer. Aí sim, eu tive certeza que o que eu queria e o que eu não queria. E a minha vida mudou. Então, quando você entendeu o teu chamado com a tua centelha divina, a voz interior, o que você tem que fazer para mudar a sua vida, como você tem que agir, porque não adianta você querer cessar a tua divindade, a tua centelha divina, o Espírito Santo, se você estiver com o coração cheio de mágoa, raiva, ódio, se metendo em confusão, em brigas, fofocas, não vai conseguir. Ou por que eu digo que o retiro espiritual com você mesmo é a melhor coisa para você acessar a tua centelha? Porque quando você está sozinho, que você escolhe essa vida de espiritualidade, você prefere estar sozinha porque você tem os momentos com ela, aquele momento maravilhoso que se você estiver lá no mundo, lá fora, na tagarelice do ser humano, a gente não consegue. Então eu aprendi com muita dor, tá? Muita dor, eu aprendi que eu teria que escolher um caminho para mim. E qual seria esse caminho, Aline? É você viver em harmonia com você
e com a tua centelha divina. Quando você entender isso, com certeza você vai ver uma grande mudança, você vai ver a sua vida ser transformada e você, quando consegue chegar a esse nível, você quer mais e mais e mais e mais. Então, é isso que eu deixo para vocês sobre a centelha divina. Se vocês tiverem dúvida, deixa um recadinho ali para mim, a mensagenzinha que eu respondo. No meu site tem um e-book que eu fiz, que eu escrevi, com os 10 passos para o desenvolvimento pessoal e para a transformação da sua vida. Por enquanto ele é gratuito. Tem o link aqui no canal, embaixo do vídeo, e procurem assistir aqueles outros 2 vídeos anteriores que eu deixei ali, para vocês entenderem o que eu estou falando nesse vídeo. Porque de repente, se você estiver escutando, você não vai entender, porque eu comecei nos outros vídeos falando desse assunto. E no próximo mês eu vou deixar assuntos relacionados à lei da atração, transmutação de energia e o poder da mente. São 3 coisas alinhadas que vai mudar a sua realidade e vai ajudar você a transformar a sua vida. Gratidão por você estar aqui e um grande carinhoso abraço. Até o próximo vídeo.